Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu também trago a saudação ali do meu pastor Francisco Santos, ali de Vila Paulina. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesta noite. Pode se assentar, meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler duas passagens bíblicas hoje, nesta noite. Primeiro nós vamos ler em Romanos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 7. Depois nós vamos ler Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Vou aguardar os irmãos a encontrarem, porque eu gostaria que todos acompanhassem. E já deixa marcado aí Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para o castigo do que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeito, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. A quem honra, honra. Versículo de número Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Eu vou tirar a máscara, tá? Com licença. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20, diz assim: A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o cidadão do céu versus o cidadão da terra. Quando nós pensamos nesses dois seres, muitos confundem. Muitos pensam que a partir do momento que eu adquiri essa natureza celestial, essa natureza espiritual, muitos acabam anulando o cidadão da terra. Porque quando nós falamos em cidadão da terra, lógico que as pessoas acabam associando aquele cidadão que vivia à beira do pecado, ou vivia nos deleites, ou entregue ao pecado. Mas nesta noite eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, falar a respeito deste cidadão, numa ótica totalmente diferente. Eu quero dizer que nós podemos ser cidadão do céu, mas ser cidadão da terra também. Em qual sentido?
Eu quero falar daquele cidadão que tem deveres, daquele cidadão que tem obrigações, ou seja, daquele cidadão que tem um dever cívico com a sociedade que ele vive. Porque todo cidadão fazendo as suas obrigações, ele vai entregar algo bom para a sociedade que ele vive. Então eu quero dizer que eu, sendo um cidadão do céu, eu não posso anular o cidadão da terra. O grande erro nosso, evangélicos, cristãos, é isso. Quando eu adquiro a minha cidadania celestial, eu anulo o cidadão da terra. Você quer um exemplo disso? Quem conhece aqui pessoas que, diante de alguns assuntos, de algumas conversas, ou de algumas matérias, a pessoa diz assim: desse assunto eu não trato. Esse assunto não me diz respeito porque agora eu sou um cidadão do céu. Tem muitas pessoas que andam espiritualizando tudo na sua vida. Existem pessoas que estão se afastando de pessoas. Existem pessoas que estão se afastando de temas tão importantes para a vida como sociedade, porque agora ele está fazendo parte de uma denominação, está fazendo parte de um grupo, então agora ele se acha que ele não vive mais na terra, que ele não faz mais parte desta terra. É óbvio que nós estamos, mas nós não compactuamos com o pecado. Nós somos pecadores ainda, mas não temos o pecado como prática de vida. Mas nós precisamos entender que existem algumas coisas na terra que nós precisamos enfrentar. Porque, pensa comigo, existem essas pessoas que eu disse que são campeãs de se afastar de temas, mas existem pessoas que criticam muito quando as coisas não vão bem. Por exemplo, você conhece algum crente que gosta de criticar uma lei, por exemplo? Você conhece algum crente que diz assim: nossa, essa lei não é legal para a igreja. Essa lei não é legal para a família. Você conhece algum crente que critica o comportamento de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, de um determinado estado? Você conhece crentes assim? Embora ele não quer falar de alguns assuntos, mas quando ele vê algumas atitudes, ele critica. Mas você sabia que isso é um erro que a igreja tem cometido hoje? A igreja é um organismo vivo na terra. A igreja ela tem a sua função social. A igreja ela deveria ser mais proativa no que diz respeito à sociedade. Por exemplo, a igreja ela tem um serviço social no que diz respeito às pessoas que estão encarceradas. Sabia que a igreja ela recupera cidadão para a sociedade sem qualquer ganho, sem ganhar qualquer valor econômico, financeiro para ela. Ela devolve um cidadão melhor para a sociedade. Você já pensou neste trabalho que a igreja exerce? Nós sabemos que a igreja ela entra em lugares que o Estado não entra. Por exemplo, quando o Estado ele encarcera uma pessoa, a tendência disso é que a pessoa piore. Mas você sabia que a igreja, com a pregação do evangelho, ele busca, ele resgata esta pessoa lá do outro lado, que estava à margem da sociedade, que estava condenada, e ele entrega uma pessoa melhor para a sociedade. Hoje ele é um homem usado por Deus, hoje ele é uma mulher usada por Deus. Essas são uma das funções que a igreja exerce em prol da sociedade. Mas qual é o grande erro que nós precisamos mudar? Por exemplo, existem alguns temas que a igreja ela quer passar adiante. Existem diversos temas. Mas nesta noite eu queria destacar apenas um tema e você vai ver o quanto é importante para a igreja. Por exemplo, um tema que é muito importante, mas muitos evangélicos, cristãos ou até mesmo algumas denominações, elas passam a distante. Por exemplo, o tema política, por exemplo. A igreja, muitos não gostam de debater este tema. Mas quando nós olhamos para esses dois textos que acabamos de ler, no livro de Romanos, capítulo 13, Paulo estava dizendo aqui, ensinando aqueles irmãos o dever cívico
o dever de você olhar as autoridades e se submetê-la. Não com medo, mas com respeito, com temor. E ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. E ele diz as obrigações, o que é tributo, pague aquele que tem que pagar, o que é imposto, pague o que tem que pagar. E lá em Filipenses, ele está falando de um cidadão dos céus. Ele está falando de um cidadão totalmente diferente aqui da terra. Mas esses dois cidadãos, eles podem andar juntos. E quando nós não queremos lidar de frente com alguns temas que achamos polêmicos ou achamos que não faz parte da nossa vida, nós estamos cometendo alguns erros gravíssimos. E este tema, por exemplo, que eu disse aqui, por exemplo, política. Quando a gente ouve esta palavra política, logo nós associamos esta palavra com corrupção. Logo nós associamos esta palavra com coisas que nós não gostamos, traz algo ruim dentro de nós. Mas você sabia que a política, ela faz parte da nossa vida como pessoa e como igreja? Por exemplo, o emprego, ele deriva da política. A saúde, ela deriva da política. A liberdade de culto. Você sabia que nós estamos aqui de portas abertas? Não é nenhum presente ou nenhum presente de qualquer prefeito, governador. Você sabia que pessoas que foram escolhidas pelo povo, eles promulgaram algo lá em 88, que diz assim, que o lugar do culto é um lugar inviolável, que nós temos liberdade de crença, que nós estamos aqui diante da liberdade de cultuar. Em contrapartida, nós temos alguns países que não têm esta liberdade. Existem países como, por exemplo, China, Cuba, Coreia do Norte, Somália, Sudão, que eles estão proibidos de fazer o que você está fazendo aqui hoje. Por quê? Lá é proibido a pregação do Evangelho. Lá é proibido de anunciar o cristianismo. Mas quando você olha para tudo isso, você não leva em consideração e não dá valor a este momento que nós estamos aqui. Pelo momento de estarmos aqui na presença de Deus e ter esta liberdade de estar aqui cultuando. Por isso que nós precisamos não virar as costas para este tema, porque a política influencia diretamente na nossa vida. E qual é o dever de nós como cidadão do céu e como cidadão que temos deveres como civis de saber escolher os nossos governantes? Por quê? Porque a política é feita por pessoas. E eu disse que a política, ela interfere nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos, como igreja, debater, enfrentar este assunto e saber o quão é importante a igreja se posicionar. Sabe por quê? Você sabia que a igreja hoje, ela tem, no último censo, em 2010, foi feito um censo pelo IBGE e foi acertado, através de estudo, que o Brasil hoje é um país que tem 42 milhões de evangélicos. Isso está entre 22% da população brasileira. Então, a igreja, no que diz respeito a escolher os seus governantes, ela tem um peso muito importante. A igreja precisa entender esta responsabilidade. Mas aí você pode dizer, não, mas igreja e política não combinam. Igreja e política, elas não casam. Pelo contrário, eu digo para você que esses temas andam juntos. Porque eu disse aqui que nós devemos respeitar todas as autoridades. E quando nós vivemos num país democrático, quando nós vivemos num país onde o povo escolhe, ele tem que saber escolher, porque a sua escolha pode voltar contra você. Se você olhar para os países que são proibidos de pregar o evangelho, sabe quem proíbe das pessoas pregarem o evangelho? Não é o povo, mas sim os seus governantes. É o governante daquele país que proíbe a pregação do evangelho. Por isso que nós, como igreja, como cidadão do céu e como cidadão aqui que vivemos em sociedade, precisamos entender a importância da política no que ela diz respeito à nossa vida e o que diz respeito à igreja. Primeira coisa,
Nós não podemos demonizar a política. A política é um tema tão importante para o nosso futuro. A política é tão importante para a nossa vida. Por quê? A política que dita a economia de um país. A política que dita a liberdade religiosa de um país. A política que dita a segurança internacional, a segurança pública de um país. Então, nós precisamos entender a importância da política na igreja. Por quê? Entenda uma coisa. Nós não podemos se afastar deste tema. Este tema é importante. E a igreja precisa saber escolher os seus políticos. Nós não estamos aqui fazendo campanha política ou defendendo A e B. Eu estou dizendo que Paulo aqui em Romanos, ele estava dizendo, ensinando o dever cívico do cidadão, independente do seu credo. Mas nós, como somos cidadãos do céu, a própria Bíblia diz que a nossa pátria não é daqui, mas do céu. Enquanto nós vivemos aqui, nós somos cidadão. Por exemplo, é muito comum as pessoas criticarem. Você percebeu que existem muitas pessoas que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando o pai ou a mãe, eles são indolentes no que diz respeito à criação do seu filho, por exemplo. Quando a criança é pequena, ele não se preocupa em tomar cuidado nos seus estudos ou com quem ele anda. Quando lá na frente as coisas não saem da maneira que ela queria, um começa a culpar o outro. Porque geralmente nós somos engenheiros de obra pronta. Geralmente, quando estamos no início, nós não se preocupamos. Nós deixamos a vida nos levar. Mas quando vem o problema, nós procuramos um culpado. E quando nós tratamos de política, é isso. A política é a escolha do povo. E quando o povo escolhe mal, ou o povo acha que o que é um voto, o que é uma escolha, não faz diferença, nós vamos reclamar lá na frente. Quando nós olhamos para a ideologia de gênero que está atuando hoje, quando nós olhamos para a economia de hoje, que foi as escolhas de ontem, nós criticamos. Então, nós como igreja, nós precisamos saber escolher. Independente se nós amamos um político, se nós amamos uma pessoa, nós temos que escolher de acordo com a palavra. Por exemplo, a igreja é a favor da família? Sim. A igreja é a favor do casamento entre uma mulher e um homem? Sim. A igreja é a favor da honestidade? A igreja não tem essas bandeiras, a igreja não defende isso. Então, quando nós vamos escolher alguém para dirigir a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, nós precisamos ver se essas coisas estão de acordo com a palavra. Por quê? Por quê? Porque eu disse que lá na frente vai interferir na comunhão, vai interferir na liberdade de cultuar a Deus. Se você pode observar, vamos imaginar que surge alguém que é contra a igreja. Vamos imaginar que surge alguém que é contra a família. Que surge alguém que é contra a liberdade de expressão, a liberdade de cultuar. Eu, como cristão, que está indo contra aquilo que eu creio, contra a minha fé, eu posso apoiar isso? Porque se eu apoiar, amanhã eu vou criticar. E existem muitos cristãos que dizem assim, mas irmão, isso é o cumprimento da palavra. Eu sei que a Bíblia precisa se cumprir, mas tem coisa que eu ponho a minha mão para que ela se cumpra rápido. Você pode observar, todo país que hoje sofre uma opressão de perseguição no que diz respeito ao evangelho, o culpado é o povo. O povo tem sua culpa. Então nós, como cristãos, que queremos que essas portas continuem abertas, nós precisamos repensar a importância da política na nossa vida. O quanto a política é importante. A política dita a moradia. A política dita a economia, o emprego de um país, o bem-estar de uma sociedade. E nós, como igreja, representantes de Cristo na terra, nós somos detentores de direitos e deveres e obrigações. Então nós precisamos
fazer alguma coisa em prol desta sociedade. Nós temos deveres como cidadão do céu, porque, entenda uma coisa, nós não podemos ficar omisso. Nós esperamos o nosso Salvador, que Ele virá do céu, mas enquanto Ele não vem, eu vivo. Você quer um exemplo que a política fez parte e proibiu você de estar aqui nesta pandemia? A Constituição Federal diz que o lugar do culto é inviolável. Mas alguém ditou o decreto e falou assim: a partir de hoje está proibido os cultos. Você não foi proibido de cultuar a Deus. Essas portas não foram proibidas de abrirem. Então nós precisamos entender, porque tudo o que aconteceu, nós sabemos que são cumprimentos da palavra, mas tudo está ensaiando para um país ditador. E a igreja tem a sua responsabilidade cívica de defender a pátria, de defender a nação, de defender a igreja, de defender ideias. Por quê? Porque o crente, com o perdão da palavra, o crente não é um bobão, um abobado. O crente é alguém que brilha, é o sal da terra. Crente tem que conhecer de Bíblia, é óbvio. Mas crente tem que saber o que está acontecendo ao seu lado. Crente tem que saber o que estão armando ao seu lado. Crente tem que saber o que estão preparando contra a igreja. Crente tem que defender a família. E você pode perceber que todo ataque contra a igreja não parte do povo, parte daqueles que o povo escolheu. Pode perceber. Não é o povo que abre um motim contra a igreja, são aqueles que a igreja coloca no poder. Nós devemos respeitar, sim. O que nós devemos saber? Fazer escolher e orar pelos nossos governantes. Eu escolhi. Agora eu oro. Porque quando você vai em Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus, mas a Bíblia fala de ali algo muito interessante que muitas vezes passa despercebido. Fala de como o mundo espiritual é organizado. Fala dos principados, das potestades e dos dominadores deste mundo tenebroso. Aqui já parte para um sistema de governo orquestrado pelo diabo, que ele acaba usando essas pessoas que tomam poder. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, não está falando do mundo como sistema ecológico, está falando do sistema de governo. Então nós precisamos entender, neste mundo tenebroso, passa por aquele que toma o poder. Porque quem toma o poder cria as leis. Pode perceber. As leis são criadas por aqueles que nós colocamos no poder. E quando criam as leis, nós devemos obedecer. Você sabia que existem muitas leis que no começo surgem como projeto, depois vão para as votações, e daqui a pouco elas se tornam normas. E você sabe de onde veio isso? Como surgiu isso? E muitos nem sabem. Você sabia que existem pastores já que estão começando a ser amordaçados? Amordaçados no que diz respeito à pregação do Evangelho. Nós, como seres, como civis, o civil, ele deve obedecer às leis. Deve obedecer às leis. Mas nós, como aqueles que colocamos no poder, nós precisamos saber quem colocamos. Qual é a bandeira que ele fala? Porque aquilo pode virar contra nós. E a igreja, não, isso aí não me interessa. Você escolheu um representante, porque aqueles que estão lá são representantes do povo, que vai fazer algo por você. É igual quem mora em condomínio. Tem a reunião de condomínio. Eu moro em condomínio, eu não gosto de participar.
Mas depois você abre lá o... Quando chega o condomínio, tem lá o relatório. Aí subiu o valor do condomínio. Mas por que subiu? Aí, anteriormente, chega uma ata. Ou depois que aprovou, foi aprovado isso, mas você não participou. Você não estava lá para questionar. É assim que acontece. Então, vai surgindo as categorias que tem na sociedade. Os grupos vão colocando os seus representantes. Daqui a pouco criam leis. Por exemplo, quando nós éramos criança, o pai poderia corrigir os filhos. Mas lá em 1990, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece? Começa, algumas coisas têm razão, reprimir a violência contra o menor, mas tirou o poder de você corrigir, como a Bíblia diz, com a vara. Muitos não sabem porque pouco se importa, é tão importante você saber, mas qual que é a ideia destas pessoas? Qual que é a ideia? Por exemplo, é algo que está atingindo a igreja. Por exemplo, a igreja defende o casamento no civil e no religioso. Mas o que está acontecendo? Está vindo por detrás uma coisa chamada união estável. A união estável, para muitos, pensa que é um casamento. Mas a igreja ainda, na sua grande maioria, as convenções não aceitam isso. Porque muitas pessoas ficaram viúvas e com medo de perder a pensão pós-morte deixada pelo marido, se ela casar em algumas categorias ela perde, ela diz assim, eu vou casar numa união estável. E muitas pessoas aceitam, aderem isso como casamento. Porque ela fica dividida entre um novo amor, entre o seu dinheiro, entre Cristo. E isso que está acontecendo. Você sabia que existem projetos que o pastor Silas Malafaia, ele foi um combatente ativo. Existia um projeto em 2016, que eu não vou falar de qual partido, que dizia assim, se a criança, a partir dos 16 anos, quisesse ir no SUS e dizer assim, eu quero trocar de sexo, sem o consentimento do pai e da mãe, ela poderia. Aí a pessoa fala, mas de onde passou isso? Mas como isso passou? Eu não estou sabendo. Porque nós estamos dispersos. Toda orquestração do mundo espiritual. E isso é uma artimanha que o anticristo, ele vai se aproveitar. Porque ele sabe que o povo é disperso. Ele sabe que o povo é indolente naquilo que é mais importante na sua vida. Ele deixa passar despercebido. Tudo o que está acontecendo é apenas um ensaio por aquilo que está vindo aí na frente. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ela tem que ser combatente em algumas coisas. Porque a melhor coisa que pode existir para um ser humano é a liberdade. Isso aqui não é presente, não. Isso aqui é um cumprimento da lei. A inviolabilidade, a liberdade de cultuar. Estamos protegidos. Na Constituição diz até a liturgia. Olha, agora vem o círculo de oração, agora vem os jovens, e a liturgia do culto está protegido. Não pode entrar ninguém dizendo aí uma autoridade, eu quero que isso não aconteça mais. Isso tem proteção. E nós temos que lutar por isso. Porque eu tenho para mim, por tudo que eu estou vendo, estão atacando pelos cantos para calar a igreja de Cristo. Existem irmãos nossos que queriam ter esta liberdade, mas eles estão trancados. Fica algum irmão diácono, fica olhando lá, vê se não vem a polícia. E eles estão ali adorando baixinho, e aqui nós temos liberdade de adorar. E nós não podemos abrir mão. Não, mas irmão meu, eu sou do céu. Tudo bem. Mas aí, se você for proibido de fazer isso, eu quero ver se você é cidadão do céu. Eu quero ver se você é do céu. Porque quando a gente tem liberdade, é diferente quando nós somos oprimidos. Será que você está disposto a pagar com a sua própria vida? Então você vai saber o preço da liberdade quando você não tem mais liberdade. Os pastores sentirão muita dificuldade para pregar daqui para frente. Porque o intuito é esse. O intuito, se você estudar, se você analisar friamente a Bíblia no que diz respeito ao anticristo, para ele ganhar este mundo,
tudo está se enquadrando com a forma de governo que alguns países estão implementando na sua nação. Países vizinhos nossos. Países vizinhos nossos que tinham liberdade e hoje perderam a sua liberdade. Países vizinhos nossos aqui na América do Sul que pregavam o evangelho, que mandava missionário, mas agora, diante de um governo que oprime, um governo que tira a liberdade de expressão, a liberdade de adoração, de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, tudo isso caminha, e é da mesma forma que o anticristo vai dar sequência, porque o anticristo ele vai ser contra as coisas de Deus. O governo do anticristo ele não vai começar quando ele tomar a forma, o espírito do anticristo já rodeia, ele só vai anunciar, mas a igreja estará fora deste mundo, a igreja já será arrebatada, mas enquanto nós estivermos aqui, precisamos lutar pela vida dos nossos filhos. Nós precisamos entender, nós temos que ser responsáveis, porque entenda uma coisa, a bandeira da igreja é Deus, família, igreja. Nós defendemos isso, Deus. Nada está acima do nosso Deus. E abaixo de Deus está a nossa família. Está a nossa família. Existem muitas pessoas que dizem assim: nossa, eu estou trabalhando, eu preciso deixar meu filho na creche, eu preciso deixar meu filho na escola, é legítimo. Mas quando ele chega em casa, ele está sendo incutido coisas que o pai e a mãe, mesmo não tendo uma religião, eu falo, não ensinei meu filho assim. Mas de onde veio isso? Dos governantes que colocamos lá. Então, a partir de hoje, quando chegar o dia de você escolher alguém que vai te representar, que vai criar leis para você, você tem que essa pessoa fala de acordo à minha fé, fala de acordo à minha crença, defende as bandeiras que eu defendo como cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo, como cidadão do céu, porque o cidadão do céu, ele não anda em pecado, ele não anda no pecado, ele é pecador, mas ele não anda de acordo com o pecado, mas ele como cidadão do céu, ele precisa entender, se eu estou dando uma procuração para alguém me representar, ele tem que se enquadrar com os meus pensamentos, porque a mesma carta que diz toda autoridade, ela é constituída por Deus, mas aí você tem que entender, se ela é constituída por Deus, eu preciso entender qual é o conceito que esta autoridade tem. Nós vivemos num mundo hoje difícil, nós estamos vivendo dias trabalhosos, e está se cumprindo a palavra de Deus, mas meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, nós estamos sendo açoitado, nós estamos sendo encurralados pelos governos. Esta pandemia ficou às claras. Esta pandemia deixou claro que a nossa liberdade, ela está em jogo. A discussão, se abre igreja, se não abre igreja, se você pode trabalhar. A ponto que pessoas que estavam em praça, em praia, estavam sendo açoitadas. Pessoa que estava trabalhando, tinha muita gente trabalhando, ele parecia um criminoso. É muito sério isso. Isso aponta para suprimir a liberdade do povo. Não existe algo mais importante de uma sociedade do que a sua liberdade. E a igreja, ela é livre hoje, primeiro pelo sangue. Mas nós vivemos num país ainda que tem liberdade para cultuar. Então nós devemos preservar isso, porque se você tivesse a oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar com um missionário cubano. Ele disse assim, os nossos cultos, os nossos templos é a casa dos irmãos, mas é assim, culto às 6 horas, é tudo às escondidas, e a Polícia Nacional fica passando. Se descobrir que está tendo um culto ali, você vai ser preso. E a pessoa que está cedendo a casa perde a sua propriedade. Sabe quem faz isso? Os governantes. Não é o povo, é o governo. Então, olha que coisa interessante. A Bíblia diz: toda pessoa esteja sujeita à sua autoridade.
Mas a autoridade hoje aqui, quem coloca somos nós. Se nós colocarmos uma autoridade que não condiz com a igreja, nós vamos estar sujeitos a esta autoridade sem que nós queiramos. As coisas estão mudando sem que você queira. Muitas coisas, pessoas perderam nesta pandemia a sua empresa, a sua saúde mental, a sua família, por causa de atitudes de uma só pessoa que nós colocamos a nossa confiança. Então, você escolher um governante não é algo apenas para ir lá e não ter problema amanhã, se você precisar tirar um passaporte e você está com problema na justiça eleitoral. Não, é mais que isso. Antes fosse o problema só de você não ir até lá e ter um problema na justiça, pagar uma multa. É mais que isso. É dizer a respeito à sua liberdade, à sua família, e de respeito à sua igreja. Nós estamos vivendo num país que está como se fosse um avião. Ele tinha uma rota, mas estão interferindo de um jeito que esse país começa a se inclinar para um lado, que tudo começa a apontar para a opressão, tudo começa a apontar para as coisas que diz contra a igreja, anti-igreja. Isso não é apenas obra de Satanás, mas isso passa por mim e por você. Nós, como igreja, precisamos dizer que nós estamos aqui ainda. Nós temos posição. Até que horas eu posso ir? Então nós precisamos... em 5 minutos eu termino. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quando as coisas se perderem, não adianta chorar mais. Não adianta chorar mais. Então esse negócio, eu sou cidadão do céu e abro mão das coisas da terra, está errado. Está errado. Isso é negligência. Isso é imperícia. Isso é falta de responsabilidade como cristão. A igreja, eu disse e reafirmo, tem uma posição na sociedade. A igreja tem representação na sociedade. A igreja hoje tem os seus representantes que nós escolhemos, que nós elegemos. Tem as suas bandeiras. Mas nós não podemos ali ficar apenas ali neles, devemos cobrar. Porque está dizendo a respeito da nossa vida, está dizendo a respeito da nossa família, está dizendo a respeito da nossa saúde. Então a igreja, ela precisa sim entender quem ela é. Quem a igreja é. A igreja é um organismo espiritual? Sim. Mas é um organismo vivo, é um organismo que interfere na sociedade. Eu não disse no início que a igreja recupera os perdidos? Nós não vimos aí muitos irmãos, louvável o que eles fizeram, pessoas internadas, eles indo lá cantando um hino, orando, muito legal. Mas existe esta ação da igreja que muitas vezes muitos negligenciam. Não, isso não é para mim. Esse tema eu não debato. Pelo contrário. Pelo contrário. Você está colocando alguém, por exemplo, se você fica doente, e você está impossibilitada de receber a sua aposentadoria, você não nomeia um representante? Você representa em quem você confia, em quem você tem confiança. Não, essa pessoa não vai me passar para trás. É mais ou menos assim. Eu confio nesta pessoa porque ela defende as minhas bandeiras. É você entregando o seu futuro na mão dessas pessoas. É a igreja, meu irmão. A igreja, nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pela nossa nação, porque eu creio no que diz lá em Efésios, dessa orquestração no mundo espiritual. Existem castas de demônios, existem principados que operam, que está tentando destruir, porque ela vê ainda que a igreja ainda, mesmo que muitas vezes cambaleando, tem um povo ainda que está intercedendo pela nação. Isso trava. Quando a igreja deixar de orar,
Ela está orando ainda. Mas quando ela deixar de... Ela entender, eu preciso também colocar a oração em prática. Vigiai e orai. Ela está orando, mas muitas vezes não está vigiando. Porque o mundo espiritual ele é tão real como eu estou vendo aqui. Existe ordem no mundo espiritual. O diabo e os seus demônios, ele sabe, se ele ganhar o líder de uma nação, ele tem meio caminho andado. Porque ele sabe que aquele líder vai criar leis que vai escravizar as pessoas. E o diabo sabe que país ainda que tem liberdade de adoração, ele sabe que ele tem que derrubar a igreja. Porque se ele derruba a igreja, ele tem livre acesso. A igreja, mesmo cambaleando, mesmo fraca muitas vezes, muito atacada, mas ela ainda é o tapume. Ela ainda é a barreira que impede o atuar. Porque ainda este país está de pé. Porque tem uma igreja ainda. Tem uma igreja que ora. Tem um povo comprometido com a palavra. E o que falta é isso. Assumir a responsabilidade. Eu encerro aqui. Você sabia? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o jovem, ele quer adquirir os 18 anos, porque ele fala assim, eu tenho 18 anos, agora eu adquiri minha maioridade civil. Agora eu sou maior. Mas quando o pai diz assim, você é maior, assuma as responsabilidades. Não, peraí. Você vai ter que pagar algumas contas em casa. Ele não quer. Porque ele começa a entender o real da vida, o que é a vida na realidade. Nós estamos orando, sabemos que temos um problema, mas como eu assumo essa responsabilidade? Entendendo por onde vem o ataque, por onde começam as aflições. Vem dos governantes, vem das leis, vem da vedação dos olhos, vem prendendo a sua mão. E como isso? As leis. Se você violar, é preso. Tinha pessoas sendo presas porque abriam comércio. Tinha igrejas que estavam sendo multadas. As pessoas estavam no culto, tinham pessoas lá no Nordeste entrando e multando a igreja. Aí daqui a pouco, passou. Isso foi só um ensaio. Estão colocando as manguinhas de fora. Então que você desperte nesta noite, noiva do Cordeiro. Desperte por aquilo que está acontecendo. Assuma a sua responsabilidade. Olhe, analise, não seja uma máquina programada para analisa, isso é verdade. Olha o que está acontecendo, isso é muito sério. Porque está próximo de algo acontecer nesta nação. Mas a igreja ainda está aqui. A igreja pode orar, mas se posicionar. E a igreja tem poder no mundo espiritual. Os governantes têm poder na lei. Mas a igreja tem poder no mundo espiritual. Através do nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, quando você orar, à noite, de dia você ora pela nação. Levante sua mão e repreende os demônios que têm atuado contra esta nação. Esta nação que está sendo atacada. Deus ainda tem um projeto com esta nação. Que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus.